Quando a banca mercantilista financeira, membros da família Rockefeller, Morgan, Warburg e Rothschild, intentaram um banco central privado, criaram um boato nocivo sobre a falência do Banco de Nova York. Sabia que causaria pânico no histérico mercado financeiro. Com medo de perder seus depósitos, o povo começou a fazer retiradas em massa. Assim surgiu uma onda de especulação e cobrança para todos os bancos. Envenenaram a atmosfera financeira americana durante alguns anos e depois vieram com uma suposta solução. Em 1910 foi escrito um tratado do Banco Central e denominado como Ato da Reserva Federal. Este tratado foi entregue a um senador e levado até ao Congresso. Em 1913, com o patrocínio político dos banqueiros, o presidente, já comprado por essa elite que viria a ser a maior oligarquia do mundo, aprovou a lei dias antes do Natal, quando o Congresso estava com suas famílias. Os Estados Unidos se tornaram, a partir daí, um grupo de homens dominantes e não mais uma nação. O Fed destruiu a identidade pátria dos Estados Unidos, com seu método ganancioso de imprimir dinheiro, e colocou esta nação numa ditadura de valorizar sua moeda que nasce do nada. O lastro é sempre a riqueza dos outros, a destituição da economia, as guerras, a miséria e o neocolonialismo. Cada dólar produzido pelo Fed acaba sendo emprestado com juros. Este dinheiro tem uma porcentagem de dívida associada. E como o Banco Central tem monopólio de toda a produção do dinheiro, ele dá a cada dólar uma dívida imediatamente. De onde vem o dinheiro para pagar a dívida? Do Banco Central novamente. Sendo assim, o Banco Central aumenta sua produção de dinheiro para cobrir a dívida. Este dinheiro é emprestado também com juros, criando uma nova dívida ainda maior. Assim vive o sistema de debitocracia, sem o qual o capitalismo ruiria se fosse abortado. Porque através do mecanismo da dívida, as nações ficam amarradas a empréstimos feitos por instituições ligadas ao Fed, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário, o FMI. Eles ditam ordens e retiram a gerência da economia dos governos, através de privatizações e outros métodos de enfraquecimento do Estado, que é a máxima do neoliberalismo. O teto da dívida americana foi estabelecido em 1917 para facilitar o financiamento do governo durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Essa norma foi concebida como uma barreira que dava ao Congresso o poder de controlar os gastos excepcionais do governo. Foi ampliada em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a abranger o total de gastos do Estado. A partir daí, o teto foi flexibilizado várias vezes e é considerado apenas uma formalidade. Apenas uma mera, simples, insignificante formalidade que gera instabilidade. Notem a cadência. De lá para cá, isso tem se constituído numa máquina de fazer crises. E todo mundo sabe que uma crise nos Estados Unidos é reverberada no mundo inteiro. Na última década, o Congresso já elevou o teto da dívida por 10 vezes. O fato de que poderia ser simplesmente abolido e evitar crises não acontece, porque o sistema do endividamento é o método mais eficaz da Reserva Federal Americana locupletar-se. Gerar crises é normal, pronto, é parte protagonista do sistema. É comum esses impasses dentro da dívida americana para causar crises. Eleva, não eleva, corta, espreme, flexibiliza. Para manter todo esse sistema criado pela Reserva Federal, o governo americano está condenado às crises e às guerras, provocá-las e se envolver diretamente. Vejam a cadência. 1913, Fed. 1914, Primeira Guerra Mundial. 1917, teto da dívida. 1939, Segunda Guerra Mundial, mais formato atual do teto da dívida, que é igual ao mecanismo de gerar crises. Crise mais moeda de curso legal, moeda sem lastro, é igual moeda valorizada. O maior credor da dívida americana é a sua própria Reserva Federal, que não é federal, e sim privada. Como isso se reflete no mundo?
A vulnerabilidade das economias, principalmente as emergentes, como a economia brasileira, aumenta quando a economia americana, depois de uma instabilidade na sua política, se normaliza. Os Estados Unidos, com anos de estímulos do Banco Central, injetam novos dólares sem valor no mercado. Esses dólares rumam para mercados emergentes atrás de maior retorno. Volta para os Estados Unidos valorizado nos estragos feitos mundo afora. Ou seja, a vulnerabilidade permite o retorno do dólar valorizado. O sistema capitalista, neoliberal, dá suporte para todo este mecanismo de valorização da moeda americana. O resultado é a escravidão, a miséria, as guerras, a inadimplência, ou seja, o atual cenário falido em que vivemos. Os vídeos do Prepare-se, do Verdade Oculta, os vídeos que o Rubens tem feito já há anos na internet, têm o objetivo de mostrar para as pessoas o lado oculto da Matrix que está aí no planeta. Se você não sabe do que eu estou falando, procure assistir o DVD Reinício do Prepare-se e a sua mente vai se abrir bastante para conhecer assuntos que o Rubens tem tratado de lá para cá e repetido muitas vezes. E agora, aqui neste momento, nós vamos também tratar de assunto super intrigante e interessante para que você saiba o que é esta Matrix e saiba por que as coisas são assim. Nós vamos falar, por exemplo, de economia. E é um assunto um tanto quanto complicado. Não porque o assunto em si seja complicado, mas porque a televisão, quando trata deste assunto, procura usar termos que não são de fácil entendimento, justamente para que dê a notícia sem que você entenda. Você ouve a notícia, você ouve as pessoas falando, mas você não sabe do que eles estão falando. Eles falam em liquidez, commodity, ativos e tantos outros termos que só se aplicam à economia, mas que poderiam ser populares. Você está entendendo? Por quê? No momento em que a televisão fala sobre futebol, os termos são todos populares. Fulano deu um chute na canela do outro e está com fratura exposta. Não fala, Beltrano atingiu o fêmur, atingiu o perônio, atingiu sei lá o quê. Não. É termo canela, deu um chute no saco do jogador, arrebentou as bolas do cara. É coisa desse tipo, eu estou aqui exagerando para você entender. Mas quando é assunto que o povo não deve compreender, aí são termos que o povo jamais vai perceber. Então, quando alguém como o Rubens vem falar sobre economia, a pessoa ouve essa palavra economia, finança, dinheiro, que é o que mais interessa neste mundo capitalista, mas a pessoa se fecha. A pessoa se fecha por quê? Porque a mente desta pessoa já foi preparada para não querer saber disso, porque isso é muito complicado, porque isso é de difícil entendimento, porque isso é algo que pouco interessa a população. O que interessa mesmo é futebol, Big Brother, é show de artistas e mundo gospel. Mundo evangélico ou católico da Aparecida, da religião de Constantino, sei lá o quê. Amado, eu tive que dar essa lavada legal para tentar limpar da sua mente esta ideia de que não é interessante saber sobre economia e essa ideia de que é complicado essas questões econômicas. Não pense que é complicado. Quando você vai falar o português claro, e não essa coisa de commodity, liquidez, ativos e tantos assuntos desse tipo, mas falar o que é isso, você entende facilmente o que é economia, é a coisa mais simples do mundo. Não é nada difícil. Eu fiz DVDs, DVD volume 7, 9, se eu não me engano, sobre dívida é dinheiro, volume 9. É aquele que tem a capa amarela, que aparece Brasília, né? Volume 9, sobre economia. O DVD
Dívida é Dinheiro volume 1, Dívida é Dinheiro volume 2, através de desenhos animados. Tanto no DVD volume 9, como Dívida é Dinheiro 1 e 2, e ainda tem um terceiro DVD que não é vendido, que é uma palestra de uma economista, onde eu vou interrompendo e vou detalhando o que ainda não ficou tão popular pela palavra dela, porque ela usa uma linguagem bem popular. E além do DVD 20, que nós falamos também sobre lastro, sobre dinheiro, na questão envolvendo petróleo, esses DVDs são indispensáveis para você conhecer. E agora estou introduzindo aqui, neste momento, mais um passo nisso tudo. Hoje nós vamos fazer um raio-x do Fundo de Reserva Americano. Nós vamos saber o que é isso que rege a economia não só dos Estados Unidos, mas do planeta. O FMI, que você conhece. Tá certo? Hoje vai ser fantástico. Você não pode, de maneira nenhuma, achar que é complicado, porque a coisa mais simples de se entender é a falcatrua do sistema financeiro que rege o mundo. Se o povo todo soubesse disso, se o povo todo assistisse esse vídeo do Rubens e saísse para fazer a sua própria pesquisa, essa população mundial marcharia a pé, de canoa pelo mar, de jangada, como fosse, até City of London, até Washington DC, até Vaticano, até onde estão concentradas as famílias Illuminati, as poucas famílias que dominam este mundo, e os trucidariam de ódio, de revolta. Tamanha a safadeza que eles fazem com a questão envolvendo dinheiro e economia, escravizando o povo ao extremo e ainda iludindo através da TV e da religião. E entre as religiões eu te pergunto, qual é aquela que mais engana as pessoas, que é mais camuflada de verdade aqui no hemisfério sul? That's exactly correct. Isso está exatamente correto. A Reserva Federal é de propriedade privada e não tem reserva de dinheiro algum nele. E não há reservas nele nem sequer para custear a fabricação das notas de dinheiro. Eu quero continuar o trabalho sobre a economia e capitalismo e questão financeira e dizer para você, meu amado, mais uma vez te pedir, pelo bem seu, pelo bem dos seus filhos, pelo bem de quem vocês têm contato para poder falar essas coisas, assista esse vídeo. Assista também, se possível, os vídeos sobre economia no DVD 20, em que Lindsay Williams trouxe algumas previsões que aconteceram ou não aconteceram, mas dentre os assuntos que são tratados, no DVD 20 do Prepare-se, há um detalhamento muito grande sobre o funcionamento do dinheiro, do lastro, essas coisas todas. Tá certo? E o DVD 9... onde tem Brasília, a cidade secreta, né? E tem também esta questão envolvendo dinheiro, que é Dívida é Dinheiro, volume 1, volume 0, vamos dizer, porque ali tem completo o Dívida é Dinheiro embutido no DVD 7. Aí tem outro Dívida é Dinheiro diferente, separado, o Dívida é Dinheiro volume 1, e tem o Dívida é Dinheiro volume 2. E além desses, tem um que vai de brinde, que é a palestra de uma economista muito interessada em falar a verdade para o povo e a pessoa que a gente já teceu vários elogios aqui. Então, hoje também, neste momento aqui, você está tendo mais uma parcela disso, em um vídeo introdutório de um raio-x para você entender completamente como é o Fundo de Reserva Americano, que é o distribuidor de dinheiro para o planeta praticamente, a não ser para os países como o Iêmen, como o Irã, como a Líbia, como a Coreia do Norte, os que não se desdobraram, aliás, os que não se dobraram para os senhores do mundo na nova ordem mundial. Mas o Brasil está de perna arreganhada, de braço aberto, está todo entregue à nova ordem mundial. Então aqui também impera este capitalismo selvagem do Fundo de Reserva Americano. Primeiro, a nível de esclarecimento, você deve saber que cada país tem um regime de governo. De um tipo, no Brasil é presidencialista democrático. Na Itália é parlamentarismo. Tá certo? Na Inglaterra, monarquia. Então, tem vários tipos de governo. Mas a questão envolvendo capitalismo não é regime de governo. As pessoas falam muito isso, mas é um equívoco. Por exemplo, quando o Rubens fala do capitalismo, eles associam que eu defendo um regime de governo chamado socialismo ou comunismo. Embora eu não defenda comunismo nem socialismo, eu digo que não tem a ver com capitalismo. O capitalismo é outra esfera. O capitalismo está no comunismo, no socialismo, está
no sistema presidencialista, no monárquico, em todos esses regimes, no sistema parlamentar, em todos os regimes, existe paralelo capitalismo, porque capitalismo não é forma de governo. É, vamos dizer assim, um câncer, uma doença terrível que acometeu a humanidade no setor financeiro, chamado capitalismo. Está entendendo? Mas capitalista não é seu vizinho próximo que quer tirar um proveito em cima de você numa vantagem de R$1.000, de R$200, de R$10. Não é aquela pessoa mão de porco que se chama, que é capitalista, não. Tá certo? Capitalistas são especuladores financeiros, são empresas dos Illuminati. Esses é que são capitalistas e promovem o capitalismo no mundo. Então, de uma vez por todas, você procure entender, meu amado. Capitalismo é uma coisa, regime de governo é outra. Quando fala capitalismo, não está colocando em face a outro regime de governo. Está falando do capitalismo em si, que é uma doença, a qual se acometeu no planeta. O planeta foi acometido pelo capitalismo, onde a elite global explora as pessoas, o seu trabalho e tudo mais, e visa somente lucro da pessoa, mais nada. Como eu disse no vídeo passado, a pessoa está trabalhando, mas não é para fazer o desempenho profissional da atividade pela qual ela foi contratada. É para vender algo por fora do que ela foi contratada. É para produzir algo que não está no contrato de trabalho. É paralelo, mas se ela não produzir, o que está no contrato de trabalho cai por terra. Então isso é capitalismo, isso não é regime de governo. Isso não é o governo que estabeleceu assim. Isso é uma coisa que o mundo foi acometido nisso. Tá certo? Eu pergunto, no exemplo passado do dono do posto, para que você entenda. Ele é obrigado por lei a forçar os funcionários dele a ser vendedores de produtos por fora, produtos que não fazem parte da função dele, ou seja, óleo, vender essas coisas? Não, o dono do posto não é obrigado por lei a obrigar o empregado dele a produzir com vendas. Tá certo? Mas o dono do posto de gasolina normalmente faz isso. Então você veja que capitalismo não é regime de governo, não passa pela esfera governamental. Não é um processo de governo como parlamentarismo, presidencialismo, ou ditadura, ou esse que não é ditadura, democracia. Não tem a ver com isso. Tá certo? Então você já entendeu bem o que eu estou dizendo sobre capitalismo que é, e eu penso que nós podemos seguir em frente. Em absoluto, a Reserva Federal não é federal e nem tem reservas de dinheiro. É um banco particular, que é propriedade de bancos membros. Ele foi concedido por pessoas sentadas em cadeiras em 1913. Vamos falar, então, sobre dinheiro, para que você entenda. O propósito aqui nesse vídeo é de forma didática, é de forma a trazer ferramentas de entendimento para você conhecer a Matrix, é mostrar para você como funciona a questão de dinheiro e de economia através de um raio-x que nós vamos fazer no Fundo de Reserva Internacional, no que se conhece como FMI, para ficar mais fácil de você entender. Mas para isso vamos primeiro ver como o dinheiro surge. O dinheiro surge porque o governo vai lá na Casa da Moeda e manda fazer quanto dinheiro ele quiser? Não, tudo tem um princípio. O princípio é o princípio da produção. Se você produz, o seu trabalho produzido gera dinheiro. Esse é a essência da aparição de dinheiro. É um assunto que eu já falei inúmeras vezes. As escolas deveriam tratar deste assunto. A criança, na primeira série, já quer um dinheirinho para merenda, já pede o papai e a mamãe. Então, na primeira série, já era hora de falar para a criança, ó, existe dinheiro. A criança vai dizer, eu já sei. Mas não aprendi na escola. A escola não é para educar a criança, então deveria já ter educado nisso. Então, se começar na primeira série a ensinar as crianças sobre dinheiro, já começa atrasado. Porque a criança, quando está na primeira série, isso ela já aprendeu que existe dinheiro. Para você ver que é sempre tarde para a escola falar em dinheiro. Mas eu pergunto, quando ela fala nisso? Eu nem sei se está falando hoje, porque eu estudei 4 anos em 1979. Tá certo? Mas o certo é que as pessoas hoje adultas, elas não sabem o que é dinheiro, como surge o dinheiro, como ele existe. Então é assim. Você produziu uma caneta.
Esta caneta tem um valor comercial. Então, na hora que você produz essa caneta, é a mesma coisa que você produzir uma nota de dinheiro. Por quê? Porque no passado você trocaria esta caneta por um objeto. E esse objeto depois passou a ser um papel feito pelo governo, no caso, uma nota de dinheiro. Então, quando você produziu, por exemplo, uma carteira, e ela é preta, não atrapalha o meu chroma key, a caneta já é verde, atrapalha. Quando você produz uma caneta, uma carteira, essa carteira vale quanto? Essa carteira vale R$10. Então, você produziu um dinheiro, uma nota de R$10, que agora o governo vai mandar a Casa da Moeda fabricar. Por quê? Porque esse material seria trocado por um outro material no valor de R$10, ou dois materiais, dois objetos, no valor de R$5. Então, toda vez que se produz, você fabrica dinheiro. É esse que é o natural. É assim que as coisas foram até 1911, quando na ilha de Equil, na Geórgia, os senhores do mundo, com o JP Morgan, com David Rockefeller, mas com a família Rockefeller, com a família Rothschild e outras famílias reunidas, 11 famílias se reuniram em 1911 e decidiram criar o Fundo de Reserva Americano. Em 1913, ou seja, 2 anos depois, ele foi oficialmente fundado, através do Congresso americano, que deu autorização para a existência dele. Bom, então você já sabe agora como surge o dinheiro, é de um bem produzido, tá certo? E até 1913 era desse jeito que existia. Então, só para você ter uma ideia, a historinha contada continua do princípio, de que o Rubens produziu uma carteira, R$10. Amanhã ele produz mais outra, já fez mais um dinheirinho, R$10, mais uma nota de 10. Então já fez, em 2 dias, R$20. Tá certo? Então agora vai somar as carteiras que o Rubens fez com os outros tipos de bens de consumo que outras pessoas fizeram e no final vai se dizer que isso é o Produto Interno Bruto. Esta palavra você conhece, é o PIB. O PIB do Brasil teve superávit, então o Brasil formalizou uma quantidade de dinheiro para ser movimentado, a princípio no país. Tá certo? Aí exportação e importação, se falar isso agora, vai ser um agravante, ou pelo menos um objeto complicador, né? Então, vamos deixar este complicador por enquanto, em stand-by. Vamos falar não da importação e exportação, porque aí tem câmbio, troca de moeda, complica. Vamos falar disso. O Rubens, repetindo, didático, não esquente. Você ficou muito ano na burrice. Vamos aprender agora com quem não sabe nada, com o Rubens, que estudou 4 anos na escola comum. Eu fiz uma carteira. Essa carteira minha custa R$10. Se eu for vender para alguém, ela vai valer R$10. Num período antigo não se vendia porque não tinha dinheiro, se trocava. Então poderia trocar por 2 objetos de R$5, do valor de 5. Tá certo? Aí surgiu o sistema bancário, o governo passou a transformar o trabalho das pessoas em uma nota representativa desse trabalho. E tinha um lastro, que era o ouro. Mas esse é outro assunto que vai agora ser um elemento complicador. Então deixa para lá porque isso está explicado no DVD 20. No DVD 7 do Prepare-se, no DVD Dívida Dinheiro 1, 2 e 1 e 2. Então, e outros ainda mais. Então, não vou voltar a falar do ouro. Tá certo? Estou mostrando esse ponto agora que também é inerente e é pertinente. A partir do momento que transformaram os produtos produzidos numa mercadoria que todo mundo quer trocar, que é o dinheiro, então esse dinheiro surge toda vez que alguém fabrica alguma coisa. Ou colhe numa alimentação, num plantio, ou colhe numa lavoura, tá certo? Um trabalho que foi feito gera dinheiro. Isso é o natural, mas não é isso que acontece hoje. Eu estou introduzindo para você assistir comigo um documentário e eu vou comentando durante o tempo que o comentário for rodando. A partir de 1913, uma decisão tomada às escondidas, em uma reunião secreta na ilha de Equil, na Geórgia, em 1911. Então, em 1913, foi criado o Fundo de Reserva Americano. A partir daí, este órgão particular
passou a ser o fornecedor de dinheiro para os Estados Unidos. Na prática, virou isso. Então, a partir deste momento, este método da economia dos Estados Unidos e dos países que os Estados Unidos foram engrupindo para dentro da nova ordem mundial, incluindo o Brasil, passaram a depender da fabricação de dinheiro do Fundo de Reserva americano. Aí eu te pergunto, o Fundo de Reserva americano, ele é algo que pegou os objetos das pessoas transformados em dinheiro e levou esse dinheiro lá para dentro? Nananina, não. Lá não tem dinheiro nenhum. A informação que técnicos e especialistas nesse documentário vão dar é de que não tem dinheiro, o Fed, nem mesmo para fabricar o dinheiro, para bancar a fabricação do dinheiro. E tanto que não é mesmo o Fed que fabrica no Brasil, é a fábrica de dinheiro que fica no Rio de Janeiro, na cidade, não me vem o nome agora na memória, né, porque eu saí do Rio de Janeiro, mas é a fábrica da Casa da Moeda, fica em Santa Cruz. Veio o nome aí, Santa Cruz, olha o nome, Santa Cruz, é uma maldição. Cruz é maldição, mas é em Santa Cruz que é fabricado o dinheiro, mas não é fabricado de acordo com o que você produz, é de acordo com o que o Fed envia, Fundo de Reserva Americano. Por quê? Porque o Brasil foi engrupido pelo Fed sobre isso. No vídeo DVD que vai acompanhado do DVD Dívida Dinheiro 1 e Dívida Dinheiro 2, vai um terceiro DVD. Então, sobre isso, a questão da dívida do Brasil, você tem detalhadamente nesse DVD que é de brinde. Aqui nós vamos seguir em frente e vamos começar a ver agora o que é o Fed, para você ver quão fedorento é este Fed, o Fundo de Reserva Americano. Triste. Realmente o Fed não é parte do governo federal. E ele é mais poderoso que o governo federal. Ele é mais poderoso que o presidente, o Congresso e os tribunais. E não há como contestar isso. Veja bem, é o Fed quem determina o preço final de um veículo que a pessoa vai comprar. Também o preço da sua casa. E eu digo a você, isso é controle totalitário. O Fed é o credor do governo americano. E assim está escrito. Aquele que toma emprestado se torna escravo de quem emprestou. Vamos lá, então. Em 1913 foi criado um banco, vamos dizer assim, ou um local bem grande ali, uma caixa forte, né? Da qual a ideia que passaram para as pessoas é de que é um fundo de reserva federal. Federal significa o quê? Do governo, não é isso? Só que é só o nome que é federal. Imagine a Polícia Federal. A Polícia Federal é de quem? É do governo. Mas imagine que a Polícia Federal, neste caso, só tem o nome de federal, mas não seja nada que o governo controla, ou que é feito por domínio do governo. Este é o Fundo de Economia Mundial. Aliás, o Fundo de Economia Americano, o Fed, tá certo? A Reserva Federal. Esse é a Reserva Federal. Ele não é do governo, não pertence ao governo. O governo não controla, ele é controlado por banqueiros. O Congresso, apenas em 1913, autorizou esses banqueiros a fazerem da forma que eles elaboraram, criando este local, chamado Fundo de Reserva Americano. Amado, saia da Matrix de uma vez por todas. Esqueça o que te falaram, vamos para a realidade. O que manda é lei. Criou a lei, cara, já era. É a lei que vai reger. Você está entendendo? Então, se a lei em 1913 autorizou pessoas particulares a movimentar a economia do país, e agora praticamente do planeta, essa lei que foi criada, ela é válida. E essas pessoas estão movimentando esse dinheiro. Agora vamos para a realidade das coisas. O que nós imaginamos? Fundo de Reserva Federal. Imaginamos que é um órgão do governo, já caiu por terra. Não é, é particular. O federal é só o nome. Vamos imaginar outra coisa. Este local é um local que é um fundo de reserva, ou seja, uma parte do dinheiro fica ali para uma emergência. Não é assim que você tem na sua casa? Olha, eu tenho uma parte de dinheiro que eu não mexo, porque se precisar de uma operação, uma coisa aí urgente, eu tenho uma reserva. Não é assim que você fala? Não é assim que você age? Da mesma forma, as pessoas imaginam que o Fundo de Reserva Federal é algo do governo, que não é, e que tem lá uma reserva de dinheiro que veio de algum lugar. Fato, o Fundo de Reserva não é federal e não tem dinheiro de lugar nenhum.
é uma fabricação de dinheiro em números. Isso começou com a emissão de cheques, eu falei sobre isso. Nos DVDs Prepare-se, volume 9, falei no volume 20, falei outras vezes em outros volumes e está nos DVDs sobre dívida é dinheiro. Tá certo? Então, isto é fato. O Fundo de Reserva americano empresta números. Tem a ver com cheque, com cartão de crédito no princípio. Agora é número na tela do computador. Então, o governo não fabrica dinheiro advindo do produto interno bruto. Mas o governo recorre ao Fundo de Reserva para pegar dinheiro. Cada dólar que o governo pega, ele paga ou fica devendo $1,30. Só que o governo não tem varinha de condão para fazer dinheiro. Ele tem que pegar dinheiro no Fundo de Reserva. Então, ele pega sempre por um dólar para pagar $1,30. A dívida dele com o Fundo de Reserva só aumenta. E por que pode fazer isso? Lei. A lei foi feita em 1913 e ela vale. Então, é assim que se faz. Depois que o dólar liderou a economia mundial, dólar é feito lá. Feito através de números. Então, é lá que se fabrica dinheiro. Esses homens que manipulam isso são JP Morgan, são Rockefeller, Rothschild. Eu cito esses três para que seja um exemplo, mas são 13 famílias que estão comandando isso. Assim, a falcatrua é do tamanho do planeta. Eu já falei isso 1000 vezes, vou repetir. Chega ao ponto de que hoje, 2015, a economia mundial, baseada no que é dinheiro de verdade, que tem lastro, que é fruto de uma produção, no caso, por exemplo, 2 carteiras dessa, R$20, no exemplo que eu dei, esse dinheiro é apenas 4,7% que está em circulação. O resto são números criados pelo Fundo de Reserva americano. Números de objetos que não existem. Números que partiram do nada. Porque cada vez que o governo quer dinheiro, vai lá e pega. É só ir lá e digitar os dinheiros. É exatamente como você no banco. Quando você vai no banco pegar um dinheiro, apenas digitam uns números lá na conta do banco que diz que é sua conta. Tá certo? E aqueles números estão lá, para você depois ter que trabalhar ou botar sua casa, seu carro, qualquer coisa no rolo, para poder cumprir com o dinheiro de verdade que você recebe, essa despesa de números que geraram para você na tela do computador. É algo totalmente quase que absurdo. Assista os DVDs. Prepare-se volume 7, volume 20 e os DVDs Dívida é Dinheiro 1, 2, 3 para você ficar inteirado disso. Vamos continuar assistindo a este documentário. O que está acontecendo com os Estados Unidos hoje? Por que dívidas enormes pairam sobre nossas cabeças? Por que os políticos não têm controle sobre a dívida americana? Porque as pessoas cada vez mais trabalham para receber salários reduzidos. Qual o destino do futuro da economia americana e do meio de vida das pessoas? Porque o governo diz que a inflação é baixa quando o poder de compra dos salários cada vez é mais reduzido. Há apenas uma geração atrás, o pão custava 25% do que custa hoje e um carro era vendido por $1.995. O problema é que desde 1864 temos uma dívida que é baseada no atual sistema bancário. Todo o nosso dinheiro é baseado na dívida governamental. Não podemos acabar com a dívida do governo sem acabar com o local de onde vem o dinheiro. É assim que falamos em pagar a dívida nacional, sem mudar o sistema atual bancário. É uma impossibilidade. E isso porque a solução não está na discussão do tamanho da dívida, mas está em modificar o atual sistema bancário. Este é o centro de operações da Federal Reserve em Washington, e ele está no endereço bem interessante, na reta da Avenida da Constituição, na reta do Memorial Lincoln. Mas ele é federal? Ele é parte do governo dos Estados Unidos? Bom, o que vamos mostrar a você é que não há nada de federal a respeito da Reserva Federal. E nem há reserva de dinheiro alguma. O nome é uma decepção. A Reserva Federal foi criada em 1913. E o nome federal fez com que as pessoas pensassem que ele era um novo banco central do governo e que estaria operando a favor do interesse público. A verdade é que a Reserva Federal é um banco particular. É propriedade de acionistas particulares. E é administrado totalmente para os seus interesses particulares. Isso está exatamente correto. A Reserva Federal é de propriedade privada e não tem reserva de dinheiro algum nele. E não há reservas nele nem sequer para custear a fabricação das notas de dinheiro.
Em absoluto, a Reserva Federal não é federal e nem tem reservas de dinheiro. É um banco particular, que é propriedade de bancos membros. Ele foi concedido por pessoas sentadas em cadeiras em 1913. E se ainda restam dúvidas de que a Reserva Federal não faz parte do governo americano, cheque a sua lista telefônica. Na maioria das cidades não está listada no azul, páginas do governo. Está listada nas páginas brancas, negócios, próximo à direita do Federal Express, que é outra companhia privada. Os tribunais americanos têm decidido de tempos em tempos que a Reserva Federal é uma companhia particular. E por que o Congresso não pode fazer algo a respeito da Reserva Federal? Porque todos aqueles congressistas que sabem disso têm muito medo de falar alto. Por exemplo, inicialmente um veterano congressista de Chicago se propôs a dar uma entrevista para este vídeo. No entanto, por 2 vezes a nossa equipe de câmeras chegou ao seu gabinete para fazer a entrevista. E isso era tudo que fomos capazes de filmar. O congressista nunca apareceu. E depois decidiu que não queria participar. Mas alguns outros no Congresso foram mais ousados ao longo dos anos. Aqui existem 3 pequenos exemplos. Em 1923, representante Charles Lindbergh, um republicano de Minnesota, o pai de um famoso aviador chamado Luke, ele disse: o sistema financeiro foi transformado no Fundo de Reserva Federal. E este conselho de administradores do sistema financeiro está nas mãos de um grupo puramente especulador. O sistema é particular, dirigido para o único propósito de obter os maiores lucros possíveis do uso do dinheiro das pessoas. Um dos congressistas mais críticos, sem rodeios ao fundo de reserva, foi o ex-presidente do Comitê Câmara e Moeda Bancária. Isso durante os anos da Grande Depressão. Em 1932, ele disse: temos neste país a instituição mais corrupta que o mundo já conheceu. Refiro-me ao Conselho da Reserva Federal. Esta instituição demoníaca tem empobrecido o povo dos Estados Unidos e praticamente faliu com o nosso governo. E isto é feito através de práticas corruptas, dos abutres endinheirados que o controlam. O senador Barry Goldwater era um crítico ferrenho do Fundo de Reserva. A maioria do povo americano não compreende o real motivo da agiotagem internacional. As cotas do sistema da Reserva Federal nunca foram fiscalizadas. Ele opera fora do controle do Congresso Nacional e manipula todo o crédito nos Estados Unidos. Realmente, o Fed não é parte do governo federal. E ele é mais poderoso que o governo federal. Ele é mais poderoso que o presidente, o Congresso e os tribunais. E não há como contestar isso. Veja bem, é o Fed quem determina o preço final de um veículo que a pessoa vai comprar. Também o preço da sua casa. E eu digo a você, isso é controle totalitário. O Fed é o credor do governo americano. E assim está escrito: aquele que toma emprestado se torna escravo de quem emprestou. What one has to understand is that from the day the Constitution was adopted, right up to today, the folks who profit from privately owned central banks, as Madison called them, the money changers, have fought a running battle for control over